O fazendeiro solitário olhava para a praça da cidade com um misto de curiosidade e tristeza. Seu nome era Teodoro, e sua vida tinha sido uma longa jornada de trabalho duro e solidão. Aos 48 anos, ele possuía uma das maiores fazendas da região, mas o vasto campo verde e o gado numeroso não preenchiam o vazio que sentia em seu coração. Naquela manhã, um evento incomum e cruel estava prestes a acontecer. Um leilão de famílias, onde pessoas endividadas eram vendidas como servas para pagar o que deviam. Era uma prática bárbara, um resquício de tempos sombrios que ainda persistia naquela parte esquecida do país. Ele estava ali apenas por acaso, para comprar sementes, mas o aglomerado de gente e os gritos do leiloeiro chamaram sua atenção. No centro da multidão, em cima de um palanque improvisado, estava uma mulher. Ela se chamava Helena, e seu rosto, embora marcado pelo cansaço e pela humilhação, ainda guardava uma beleza serena. Ao seu redor, 5 crianças se agarravam às suas pernas, os olhos arregalados de pavor. O mais velho, um menino de talvez 10 anos, tentava parecer corajoso, mas seus punhos cerrados e o tremor nos lábios denunciavam seu medo. A mais nova, uma menininha de cachos loiros, chorava baixinho no colo da mãe. Helena os abraçava com uma força protetora, como uma leoa defendendo suas crias, mesmo sabendo que não havia esperança. O leiloeiro, um homem corpulento de voz ríspida, anunciava o lote. Uma mãe forte, boa trabalhadora, com 5 filhos saudáveis. Quem dá o primeiro lance? Perfeitos para o trabalho no campo. Pagam a dívida do falecido marido em pouco tempo. Teodoro sentiu uma onda de repulsa. Ele via homens rudes e proprietários de terras vizinhas gritando valores, como se estivessem comprando gado, não uma família. Seus olhares cobiçosos pousavam em Helena e nas crianças, calculando o quanto de trabalho poderiam extrair deles. Em seu coração, algo se quebrou. Ele pensou em sua própria infância, na mãe que perdeu tão cedo, no pai que o ensinou sobre dignidade e respeito. Aquilo ia contra tudo em que acreditava. Ele não planejava interferir. Sua vida era simples, solitária e previsível. Comprar uma família inteira traria complicações que ele não queria. Sua casa era silenciosa, seus dias, rotineiros. Crianças correndo, chorando, rindo. Seria uma perturbação. Mas então, seu olhar cruzou com o de Helena. Por um instante, em meio ao desespero, ele viu uma faísca de desafio, uma súplica silenciosa por dignidade. Ele viu o medo nos olhos do menino mais velho, que o encarava como se perguntasse: "Você é como os outros?" Naquele momento, Teodoro soube que não podia simplesmente virar as costas e ir embora. O silêncio de sua fazenda pareceu, de repente, insuportavelmente vazio. "Eu dou o dobro!" gritou Teodoro, sua voz firme ressoando pela praça e silenciando os outros lances. Todos se viraram para olhá-lo, surpresos. O fazendeiro solitário, que raramente aparecia na cidade e nunca participava daquelas barbaridades, estava ali, desafiando os homens mais cruéis da região. O leiloeiro sorriu, satisfeito. Um novo lance foi dado, mas Teodoro o cobriu imediatamente. A disputa escalou, mas ninguém podia competir com a fortuna de Teodoro. "Vendido ao senhor Teodoro!" bradou o leiloeiro, batendo o martelo. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Helena olhou para seu comprador, o coração apertado. Ela não sabia o que esperar. Seria ele apenas mais um mestre cruel ou algo diferente? O medo em seu peito era tão grande que mal conseguia respirar. Arthur se aproximou do palanque. Ele não olhou para o leiloeiro, mas diretamente para Helena. Sua expressão era séria, indecifrável. "Venham comigo", disse ele, com uma voz mais suave do que ela esperava. Ele estendeu a mão, não para agarrá-la, mas como um convite. As crianças se encolheram atrás da mãe. O menino mais velho, Lucas, se pôs na frente dela e disse com a voz trêmula, mas desafiadora: "Não toque na minha mãe." Teodoro olhou para o garoto e um leve sorriso tocou seus lábios.
Eu não vou machucar ninguém, disse ele. Eu sou Teodoro. E vocês? Helena, ainda desconfiada, mas vendo uma nesga de humanidade naquele homem, respondeu em um sussurro. Eu sou Helena. Estes são meus filhos, Lucas, Sofia, Mateus, Laura e o pequeno Tiago. A viagem até a fazenda foi silenciosa e tensa. Helena e os filhos se amontoaram na parte de trás da carroça, esperando o pior. Imaginavam uma cabana escura, trabalho forçado do amanhecer ao anoitecer, e uma vida de servidão. Mas, quando chegaram, o que viram os deixou sem palavras. A casa de Teodoro não era uma mansão ostentosa, mas uma casa de campo grande, sólida e bem cuidada, cercada por um jardim florido. Era 1000 vezes maior e mais bonita do que qualquer lugar onde já tivessem morado. Teodoro os levou para dentro e os guiou até uma ala da casa que parecia recém-arrumada. Havia 3 quartos com camas limpas e cobertores quentes. Em uma pequena mesa havia pão, queijo e jarras de leite e suco. Este será o lugar de vocês, disse Teodoro, parando na porta. Helena o encarou confusa. Não, não vamos dormir no celeiro? Teodoro franziu a testa. Claro que não. Vocês não são meus animais, são meus convidados. A palavra convidados pairou no ar, tão inesperada que Helena pensou ter ouvido errado. Mas, e a dívida? O trabalho? Teodoro suspirou. A dívida está paga. Vocês não me devem nada. Podem ficar aqui o tempo que precisarem para se reerguer. Amanhã, Lucas e Sofia podem me ajudar com os animais, se quiserem, mas apenas para aprender. Não são meus empregados. E vocês, crianças? Disse ele olhando para os menores. Acho que tem alguns brinquedos velhos do meu tempo guardados no sótão. Nos dias que se seguiram, a desconfiança deu lugar a uma cautelosa esperança. Teodoro era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam alto. Ele tratava Helena com um respeito que ela não conhecia desde a morte do marido. Ele ensinava Lucas a cuidar dos cavalos, ria das perguntas intermináveis de Mateus sobre os tratores e até deixava a pequena Laura colocar flores em seu chapéu. Pela primeira vez em anos, Helena viu seus filhos sorrirem sem medo. Ela começou a ajudar na cozinha, não por obrigação, mas por gratidão. E logo o aroma de comida caseira encheu a casa silenciosa. As risadas das crianças ecoavam pelos corredores, e a fazenda, antes tão quieta, ganhava vida. Uma noite, enquanto as crianças dormiam, Helena encontrou Teodoro na varanda, olhando para as estrelas. Por quê? Ela perguntou suavemente. Por que fez tudo isso por nós? Poderia ter nos tratado como escravos, como todos os outros fariam. Teodoro ficou em silêncio por um momento, seu olhar perdido no céu escuro. Eu cresci nesta fazenda. Tinha uma família grande, barulhenta e feliz. Começou ele, a voz embargada. Mas a vida me tirou todos eles, um por um. Meu pai sempre dizia que a maior riqueza de um homem não é a terra que ele possui, mas as pessoas com quem ele a compartilha. Por anos, eu fui o homem mais pobre da região, rodeado por uma riqueza vazia. Quando vi vocês naquele palanque, vi uma família. E eu não pude deixar que se apagassem. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, mas pela primeira vez eram lágrimas de gratidão, não de dor. Ela se aproximou e, em um gesto espontâneo, tocou o braço dele. Você nos salvou, Teodoro. Deu-nos mais do que um teto. Deu-nos dignidade. Teodoro olhou para ela, e em seus olhos, Helena não viu mais o fazendeiro solitário, mas um homem com um coração tão vasto quanto suas terras. Ele não havia comprado uma mãe e 5 filhos em um leilão para transformá-los em servos. Ele os havia resgatado para, no processo, resgatar a si mesmo. Naquela fazenda, sob o mesmo céu estrelado, 2 almas solitárias e um grupo de crianças assustadas haviam, inesperadamente, encontrado o caminho de volta para casa. Eles se tornaram uma família, não por sangue, mas por escolha, provando que a bondade pode florescer nos lugares mais áridos
e que um único ato de compaixão pode transformar um leilão de desespero em um leilão de esperança.